A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Black Friday freta, muito mais motivos para você comprar melhor. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos nós, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. E Denose Mustache Pub. Se os tímpanos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela, se fosse uma gotinha, contaminaria um oceano inteiro. Já tomei muito floral. Já? Mas pra ficar calminha. Não adiantou, né? A minha mãe, deu pra ver que a minha mãe te indicaram errado. A tua mãe deveria dar pra ti também. Você acha que ia funcionar? De novinho, ia ser mais tranquilo. Não foi feito na Ávila. Pode ter sido, eu não sei onde eu mandei fazer, mas eu tomava. Mas na época que tomava floral nem tinha Ávila ainda. Não tinha, 100 anos atrás. Não, já sim. tinha. Opa, nasci já tinha Ávila. Mas humano também, né? Poxa. Nunca tomei o floral. Não, nunca. Nunca me deram floral. Você não sabe o efeito do floral. Tá começando o quê, Pitbull? Programa do Avesso. Hoje é hoje? Terça-feira. Me passa o porta-mouse aí, por gentileza. O mouse. Isso, obrigada. Terça-feira ao vivo, é isso? Ao vivo e a cores aqui do nosso estúdio da Rádio Som Maior. Hoje o papo é o quê aqui? O papo hoje é homeopatia. Você não consegue falar o que é? Homeopatia. Você já... Mas floral é homeopatia? É homeopatia. Essa era a primeira pergunta que eu acho que é homeopatia, não, mas é homeopatia sim. É homeopatia, meninos? Vamos apresentá-los. Apresente os nossos convidados. Hoje aqui, sabe que hoje é o dia, né, da homeopatia. Dia 21, dia nacional. Já são mais de 200 anos de homeopatia no nosso país, no Brasil. 248, mais ou menos. 248? 1778. Bom, vamos dar as boas-vindas a ele, mano. Primeiramente o Nelson Ávila, né? Que é o dono da P toda, né? Ele que manda em tudo. Ele que trouxe nossos convidados pra cá. O que é isso, Bitch? Tudo bom, Nelson? Tudo bem. Uma boa tarde pra você, pra o Mano e pra todos da mesa. E para os seus ouvintes, né? Eu perguntei pra ele quantas pessoas chamam ele de Nelson, mano. Nelson, né? É Nelson. Eu quando conheci, eu chamava ele de Nelson. Nelson. Mas aí foi indo, ele aprendeu. Por isso que o Mano ficou assim, sábio. Ficou sábio? Sábio, graças ao Nelson. Ô, Nelson, apresenta os nossos convidados. Quem é que tá aqui hoje na mesa do vamos lá. O que o senhor trouxe? Vamos lá. Vamos começar pela minha direita aqui, né? Porque eu sou canhoto, mas eu vou começar pela direita. Então, Dr. Walter, faz favor, se apresente. Walter Alves Júnior, trabalhei em Criciúma por 21 anos, há tempos atrás. O senhor conhece, então, o Sangue do Carvão? Conheço muito, vivi aqui. Mas já foi radialista, não? Não com foi. Essa voz, olha, perdeu dinheiro. Bondade sua. Não, ganhou, né, Pitbull? Ganhou, né? Como é que vai ganhar, né? Bem mais do que nós, ele ganha. Radialista. Por problemas não inerentes à minha vontade, fiquei fora de Criciúma por muito tempo, só que agora estou tendo o prazer de retornar a essa cidade. E pretendo definitivamente me estabelecer na região. Mudou muita coisa, Walter, de lá pra cá? Criciúma mudou muito. Mudou muito, é uma cidade que, para quem ficou tanto tempo fora, é até difícil de se locomover. Houve variáveis, agora não sei a nível de medicina, mas você foi embora quando aqui? Em 1997 eu saí de Criciúma, estou voltando agora e tenho a esperança daqueles que me conheceram há tanto tempo atrás poder retornar pelo menos parte da minha clientela, as quais eu sempre tive muito carinho, muito afeição e eu tenho prazer em ser um homeopata da velha geração, o que me deixa extremamente gratificado por poder ter a esperança de voltar e recuperar o meu terreno aqui. Então, minha apresentação. Tu tá sem cabelo branco, Walter. A homeopatia ajuda? Não, isso é genética. É genética? É genética. Então eu tô mal. Ele falou que é da velha geração. Ele tá bem, né, mano? E meu orgulho, tô formado há 41 anos, professo homeopatia desde o segundo ano de faculdade, então a gente aprende alguma coisa em 41 anos, né? Pelo menos a se errar cada vez menos. É a minha filosofia de vida. Maravilhoso. Tentar se superar cada dia que passa, para que possa se levar ao nosso cliente amor, carinho, fraternidade e competência. Quem mais, Nelson? O Marcelo Pedroso, né? Que é o nosso veterinário aqui. É doutor da dos nossa bichos. região, doutor dos Doutor dos bichos. bichos. Qualquer bicharia ele
tá Ô Marcelo, metido. rola homeopatia pra bichinho, pet? Boa tarde, Pete, boa tarde, Mano, boa tarde aos ouvintes da Som Maior. Também uma boa tarde a todos os presentes da mesa aqui. Com certeza, Pete, os animais respondem muito bem à homeopatia. E uma das grandes coisas que o pessoal acusa a homeopatia de efeito placebo, os animais são o exemplo vivo de que a homeopatia não é efeito placebo, porque eles não sabem que estão sendo medicados, principalmente animais de produção, como gado de leite, gado de corte, aves, não sabem nem o que estão comendo, muito menos a medicação que eles estão tomando. E os efeitos a gente pode ver na prática. Viu? Quem mais, Nelson? E temos o Dr. Euclides Santo, tá? Que é o nosso ancião, né? Que é meu menino, tá? Um menino no nosso meio. Doutor. Tá começando. Eu tô começando a homeopatia agora. Eu comecei, né? Ele é parecido com o Drauzio Varela, doutor Drauzio. Eu comecei só há 46 anos, talvez. Eu estudei no Instituto Hahnemanniano, no Rio de Janeiro, a primeira turma que foi organizada no Brasil. Doutor, sabia que está aí no ar, né, as torcidas. E não tinha... Ô, Amanda, traz uma água pro doutor, por favor. É o efeito ar-condicionado. Vamos desligar o ar, então. Não, por favor. Imagina. Não faça isso. Então, como eu estava dizendo... Não pode passar de sabor porque eu tenho tosse alérgica. Sou formado esse tempo todo. Fiz o curso do Instituto Hahnemanniano do Rio. E vim para Criciúma, parece que... Quando, Nelson? Você se lembra, Nelson? Não me mexo na minha memória que eu não sei. Não lembra? Não lembro. Eu sei que eu vim para Blumenau em 84. E uns 2, 3 anos, um mês depois eu estava aqui. Quando a farmácia deles começavam. E essa amizade dura até hoje porque são pessoas de alta linhagem, são grandes amigos meus. E eu venho a Criciúma uma vez por mês, um pouquinho mais. Tenho tido bons resultados aqui com o meu trabalho. E estou aqui para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Ô, doutor, mas 46 anos, hoje se fala em homeopatia, ainda existe um pouco de preconceito, mas eu imagino que há 46 anos atrás, esse preconceito era maior. Eu posso contar para vocês uma história que aconteceu. Vambora. Quando eu cheguei em Blumenau, eu fui fazer um exame para renovar a carteira, e tinha um cidadão lá sentado e perguntou por que eu estava de branco. Eu disse que eu estava de branco porque eu estava trabalhando. Perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que eu era médico. Ele perguntou o que eu era, eu disse que era homeopata. Ele começou a rir, chamou o outro, ficaram rindo os dois e eu olhando. O que foi, doutor? Não conheço, não estudei, não acredito. Eu digo, o senhor fala inglês? Não. Russo? Não. Italiano? Eu falo essas línguas todas aí, ó. Então elas existem, porque eu sei falar, né? É isso que o senhor quer dizer? O senhor nunca não estudou, não conhece, então não existe, não é isso? É esta a primeira reação que eu tive em Blumenau, logo que cheguei. Já de cara, doutor? Já? De cara, com um colega que depois eu me sabia que é professor da escola lá. E que já existia a escola de medicina na época. Obrigado. E isso acontece todo dia. Ah, mas isso aí é feito de planta, isso aí demora, isso aí... Não é nada disso. Homeopatia é uma... As pessoas dizem, medicina homeopática. Não é medicina, é terapia homeopática. O senhor falou que é feito de planta, a maioria dos medicamentos não são feitos de plantas? Não. Não são? Não. As que a gente conhece? Não. Ah, são químicos? Todos os venenos são grandes remédios homeopáticos. Inclusive veneno de cobra, veneno de onça, veneno de tartaruga, veneno de qualquer veneno. O senhor, então, é um terapeuta homeopático, não é um médico? Não é terapeuta. Nós somos médicos homeopatas formados por uma escola superior. Temos um título de especialista fornecido pelo Conselho Federal de Medicina. Não tem nada de terapeuta, é médico mesmo. Mas medicina homeopática não existe. Tá não é medicina, terapia, é terapia. Homeopática, mas vocês são médicos. Não é medicina, a palavra está errada. É terapia, é método de tratamento. Você tem a terapia pela planta, que é a fitoterapia, tem a terapia cirúrgica, tem a terapia alopática, que é essa que tem aí do outro médico, e tem não existe medicina francesa, inglesa, japonesa. A palavra está errada. É terapias diferentes. E eu sou um médico que aplica terapia homeopática. Ô, doutor, no conceito da homeopatia, quais são as principais doenças que a gente pode tratar? Por exemplo, depressão, estresse, são tratados com medicamentos homeopáticos? Bom, para princípio de conversa, eu, pessoalmente, sou contra termos depressão, etc, etc.
Porque o paciente, quando vai ao médico, ele já vai carimbado com a doença que o outro lá fez. Ó. Já tô com depressão, é isso? Se é depressão, isso pode até se matar por causa disso. Está errado. Nossa função é uma função educativa. Explicar para o paciente que nem sempre aquele médico que diz que ele tem um câncer, é um câncer definido ainda. Então a palavra do médico é tão importante mais do que o medicamento. E muita gente não sabe disso. A palavra do médico é mais importante, vou repetir. A palavra do médico para o paciente é mais importante. Causa mais estrago. Mais estrago do que o remédio. E nesses 40 anos, doutor, esse conceito da medicina, que o médico ele não é tão humano, o senhor viveu muito isso? Essa humanidade do conceito do médico? Eu não sei, porque isso aí seria uma crítica. Nós temos um código de ética muito rigoroso. O que acontece é que nós temos condutas diferentes. E nós temos o direito de dizer aquilo que pensamos e aquilo que não pensamos. E às vezes é melhor pensar e falar do que falar sem pensar. Na verdade, a gente prefere que o médico nos diga tudo, né? Tem gente que não, né? Será que não? Tem gente que não, tem gente que não gosta. Não, o problema não é esse. Eu posso dizer pra você, você tá gordo, hein? Brincando, mas não pode dizer, você tá gordo e vai morrer porque tá gordo. É isso, você tá entendendo? É a entonação da palavra que você fala. Isso eu tenho que aprender, doutor. Você pode fazer, do seu programa de televisão, você pode dizer uma coisa que vai criar uma situação de desespero na cidade. Ó, tá vindo uma tempestade aí que vai destruir tudo. E na verdade... Não, ninguém me credibiliza, doutor. Se eu falar, não vai... Ele já faz isso, doutor. Aí é que tá o problema. No médico ele Aí chega lá, vê um cidadão todo de branco, bonitão, com a barba bonita. E aí ele acredita. Aí o médico falou que isso aí é câncer, que eu vou morrer mesmo. Então... O cara já morreu ali, né? Já começa morrendo no consultório, né, doutor? A palavra do médico é tão importante, mais do que uma receita. Mas a palavra do homeopata, ela é mais leve, digamos assim? Não é que ela não é diferente. É mais cuidadosa? É que nós não tratamos doença, nós tratamos pessoas. Nós aqui temos várias pessoas na mesa, cada um é uma pessoa. Eu não posso me orientar por ele, nem ele pode me orientar por mim. Mas por que, doutor? Cada pessoa é uma pessoa. Reage diferente em cada organismo? Claro. Essa é o grande entendimento, é isso? Cada pessoa é uma pessoa. Fique bem claro, nós não tratamos doença, nós tratamos pessoas. Mas por que... E eu nem disse pessoas doentes. Mas por que, doutor, que esse conceito da homeopatia ainda tem essa como é que é? Esse preconceito em cima dela? Ainda existe esse preconceito? É justamente pela falta de conhecimento. Foi a resposta do médico. Essa é a falta de conhecimento. Eu posso te perguntar, você não fala russo, né? Não falo. Então o russo não existe. Você não sabe? Não existe, mas russo é língua, doutor. Eu só posso discutir um assunto se eu entender. Futebol, eu não sei nem qual é. Futebol, para mim, tem o goalkeeper, tem o back, tem o center forward, o center half. Vocês nem sabem o que é isso, né? O senhor já fala em inglês? Não, é porque o futebol é assim. Se você disser para mim centroavante, eu não sei o que é. Não me interessa, porque não é o meu problema. Você tem que discutir o assunto que você conhece. Técnico de futebol discute com o técnico. Médico alopata discute com o médico alopata. Nós falamos língua diferente. Mas pode dizer que uma medicina funciona mais que a outra? Não posso dizer que sim, porque é antiético, né? Mas o senhor já respondeu, então. É porque... Já respondi. Já está respondido, doutor. Essa pergunta é errada. Não é a medicina que é errada. É a terapia que você devia perguntar. Então vamos lá. Terapia funciona mais isso mais que a outra? Sim e não. Se eu pegar um sujeito com uma perna quebrada, eu não vou usar homeopatia. As respostas nunca são... Na medicina, 2 e 2 não são 4. É preciso ter... Essa consciência de que a medicina 2 e 2 não são 4 é fundamental. Cada caso é um caso, cada pessoa tem o seu modo de reagir. Mas no caso, por exemplo, o doutor está falando de pessoas. Tá, Marcelo, daí você fala de bichos, animais. Sim. Aí você trata diferente, é outra vibe, tratar bicho. Então, como é que você trata? A vaca fala que tá doendo? A terapêutica homeopática, como o doutor está falando, ela é um pouco mais ampliada. Por exemplo, a medicina convencional, seja ela veterinária ou humana, ela foca na doença, ela foca na enfermidade, no problema. A homeopatia, ela foca no doente. Não só o problema físico que ele tem, mas também o comportamental ou mental, o que gerou aquilo. Então, boa parte das doenças crônicas que está na população e nos animais tem um fundo emocional, comportamental por trás.
que a homeopatia busca isso. Então, numa consulta homeopática, você vai ver o todo, você vai ver... Por exemplo, no caso de um rebanho de gado de leite, que é uma coisa que eu trabalho muito. Então, vou ver o comportamento desses animais, se eles gostam, se são assustados, se tem medo de alguma coisa, se tem algum tratador que está maltratando eles, né? Tudo isso influencia. Tudo isso influencia, porque isso é como se a gente trazer para a medicina convencional, alopática, é como se estivesse isso somatizando no corpo, né? Então, isso causa um desequilíbrio energético, que a homeopatia trabalha com energia magnética, energia vital, e aí se materializa no corpo, mas principalmente com fundo mental. Mas no caso dos animais, por exemplo, dá o quê? Perda de no caso de, produção, às vezes, doença de qualidade. pele, doença na glândula mamária, doença respiratória, todas as doenças que tem nos humanos, também tem nos animais. E aí a gente vê no todo, né? Como é que aquele animal é mentalmente e como é que ele adoece. E aí você acha um medicamento individual por animal ou para o rebanho inteiro. No caso, a gente trabalha com populações, que seria um gênero epidêmico que a medicina trabalha. Então, um remédio individual para aquele rebanho. E eu trato todos os animais com aquele medicamento, pensando no comportamento e na forma que eles adoecem. Qual animal mais difícil de tratar? Não existe... Não tem um mais difícil assim? Não. Tem animais que respondem mais, até por ser mais próximos da gente, como os cães, os gatos, né? Porque a gente consegue pegar mais comportamento. A dona consegue dizer que o cachorro tem ciúme dela, que o cachorro só dorme assim, só dorme assado, entende? Então consegue mais sintomas mentais do que um bovino, por exemplo, que o produtor vê mais raramente na propriedade. Então consegue tirar menos sintomas. Então, conceitualmente, quando a gente fala de tratar com homeopatia, é tratar com gotinha? A gota é uma forma delas, né? Uma forma líquida, mas tem a forma de glóbulos, tem a forma de pomadas, tem a forma de tablet. Injeção não tem? Não. Não? Mas por quê? Não, porque... Injeção? Injeção, doutor? Não, porque daí tem um processo invasivo, não há necessidade desse processo. Por quê? Porque a homeopatia, ela nada mais é do que um medicamento com física, né? Ele não é um medicamento químico, é um medicamento, tendo dessa forma, com energia magnética, que vai agir no campo magnético do indivíduo, do ser humano ou do animal, que a gente chama de homeopatia energia vital. Então esse medicamento, no momento que entra em contato com a mucosa, ele já entra em contato com o campo de energia e já age. Então não necessariamente o medicamento homeopático precisa ser engolido para fazer efeito. Tem muitos casos em bovinos, em vacas, que a gente manda pulverizar, fazer um spray na vulva da vaca, para acelerar o processo, para ser mais rápido, doença reprodutiva. Bota na água, colírio, spray nasal, é só encostar na mucosa. É um outro princípio. Por isso que muita gente questiona a homeopatia, porque entra na lógica da química. Né? Vou tomar um antibiótico. Quantos miligramas tem por ml para mim fazer a dosagem? Né? Qual é a concentração? A homeopatia não é concentração, é diluição. Tá, mas a homeopatia é feito cada caso? Para cada indivíduo. Então, para você vai ser 100 ml, para você pode ser 200? Não é isso? Não. A questão é o medicamento. Qual é o medicamento do humano? Qual é o medicamento semelhante ao humano? Qual é o medicamento semelhante à PIT? Esse medicamento semelhante a você, ou mais de um, poderá resolver os seus problemas. Você estava falando de semelhante. Uma vez eu li algumas coisas sobre homeopatia que falam o seguinte: eu vou tratar insônia com café. Isso faz sentido? Faz. Tem medicamentos homeopáticos do café. Que isso é meio contra a nossa mente, não, né? Não. Quer dizer, você mas essa é a base da homeopatia. O semelhante cura semelhante. Semelhante curante. Semelhante cura semelhante. Aquilo que é capaz de produzir sintomas no indivíduo sadio é o que cura os mesmos sintomas no indivíduo doente. Então, se o indivíduo sadio não tem insônia, toma o medicamento à base no caso do café, vai ter insônia. O indivíduo que tem insônia, toma esse medicamento e se cura da insônia. Então a base, né, doutor? É bem inverso do que a gente pensa normalmente. A base é essa, semelhante cura semelhante. E tá lá no Hipócrates, que foi o pai da medicina, filósofo antes de Cristo, que já dizia das 3 leis de cura. Né? Semelhante, cura semelhante, a cura dos contrários, que hoje a medicina só trabalha com a cura dos contrários. Né? E a natureza cura a si própria. Né? Que a gente esquece também que às vezes você toma medicamento ou não, o teu organismo se cura sozinho de muitas doenças. Ô Marcelo, mas o ideal então é eu começar a utilizar a homeopatia muito mais cedo? Ele vai responder na volta, quem tá aqui hoje vai. Ele sempre corta as minhas perguntas, insuportável. Guarda essa pergunta, tá, Marcelo? Guarda essa pergunta, ele Marcelo. Ele volta, derruba e não vai lembrar. Mais cedo, vai. Homeopatia, esse sintoma do humano já tá anotado para repertorização. Não, pelo amor de Deus, vocês dão um jeito nesse cara. A gente já volta aqui na vez. Eu sou o professor Antônio Liano e estive aqui no programa Do Avesso e gostei. Um grande abraço para todo mundo. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas e Denouze Mustache Pub. Voltamos. Pode falar, Pode falar, doutora. O senhor que manda aqui, tá pode tudo falar. certo, está no ar já. Estamos aonde, Pitbull? Voltamos aqui no programa do Avesso, recebendo eles da homeopatia. Doutor Euclides Santos, doutor Walter Alves Júnior, doutor Marcelo Pedroso e o Nelson Ávila. Olha aqui, eu quero mandar um abraço, porque ontem eu esqueci. O Max pediu pro Afonso, pra Clésia, pro Franklin, pro Cássio de Morro da Fumaça, a família Kuntz Nicolete. Falou que tava a família inteira junta. Ele falou que escuta a Som Maior desde a hora que acorda até a hora que vão dormir. Acho que só escuta o Max, é família, hein? Não escuta. É família. Tu acha que família te escuta? Escuta, lógico, são os Ninguém únicos te que me suporta, escutam. vai. Quem tá aqui então? O pessoal da Escutam. homeopatia? Tá aí, qual foi a pergunta que você perguntou pro Eu Marcelo? queria saber do Como é que foi? Dr. Marcelo se então eu já devo utilizar a homeopatia já desde quanto mais cedo melhor, porque daqui a pouco, né, já tá mais idoso. Tá, mas você tá enfim. fazendo uma consulta com um veterinário, é isso? Não, eu quero que ele me responda. É isso, não só pra saber. Olha, agora você deixou sua família mal, hein? O problema, ele não tem crédito. Então vamos lá. Então, assim, depois os doutores podem complementar, mas você só vai utilizar a homeopatia ou qualquer terapêutica quando precisar. Se você tem saúde, está bem, você não deve tomar nenhum tipo de medicação. Nenhuma Nenhuma medicação. medicação. Então. Você está bem, você não precisa. Só vai se medicar no momento que tiver uma necessidade, seja aguda, seja crônica. Inclusive porque a homeopatia, aquilo que a gente está comentando no final do último bloco, um indivíduo sadio que não tem problema, se tomar homeopatia, poderá ter sintomas do medicamento, que a gente chama em homeopatia em patogenesia. Em animais de produção é muito comum. Porque todos os medicamentos que estão na farmacopeia homeopática, eles foram experimentados, muitos deles por médicos, né? Sem saber o que estavam tomando, e descreveram o que sentiram a partir de tomar aqueles medicamentos. E tá lá na bibliografia. Então, cada medicamento tem uma série de sintomas que as pessoas experimentaram e escreveram ali o que sentiram tomando aquela medicação. Então, se você não tá doente, você está sadio, vai tomar uma medicação, principalmente uma medicação que talvez não tenha a ver, não é o seu semelhante, o simílimo, você poderá ter algum tipo de sintoma de artificial, não é uma doença, né? Já tem um depoimento, não é uma enfermidade, aqui, ó. Mas sintoma pode acontecer. Fui paciente do Dr. Walter. Sempre obtive, viu, doutor? Agora o Dr. Walter. Viu? Você viu? O senhor falou que não lembrava, o pessoal lembra do senhor, ó. Sempre obtive excelentes resultados com seus tratamentos. Não sei se ele ainda lembra de mim, mas tenho ótimas lembranças dos papos e do atendimento. Não me sinto da velha guarda, que fique bem claro. Nem da nova, ele tá no meio aí. Um abraço a todos. O Júlio Kaminski mandou aqui, doutor. Já com esse depoimento, o senhor falou que as pessoas têm necessidade de sentir coitadinhos, é meio normal do ser humano mesmo? É o coitadismo, doutor? Digamos que essa sensação é muito comum, mais do que as pessoas podem imaginar. Há uma necessidade inerente no ser humano de não saber o que é uma energia vital. A energia vital seria aquilo que está dentro de você e que você pode muito bem trazê-la para o seu benefício ou não. Em relação ao meu paciente, lembro dele perfeitamente. Nos estávamos muito bem. A minha memória, felizmente, ela é pródiga. Doutor, quero ver agora, porque tem mais gente aqui, ó. A Clemira Michels, paciente, falou que saudade do doutor Walter Alves, bom retorno. Que bom, fico muito contente de Lembra saber da Clemira, disso. doutor? Com certeza, se chegar agora... Clemira, como é que você vai? Tudo bem? O senhor tem 2, já viu? Tá vendo? Já vai voltou, aparecer mais, doutor. Isso me deixa extremamente gratificado, porque prova que o tratamento homeopático, como o doutor Euclides falou, ele é profundo. Ele não é gotinha só, ele não é glóbulozinho só. Ele tem toda uma propedêutica atrás dele que ele realmente cura. Eu sempre, digamos assim, brinco com o meu paciente quando eu o conheço a primeira vez e sinto nele uma certa retração contra o tratamento. Eu digo ele o seguinte, chega lá e já fala... digamos assim, claro, isso é um dom. Papai do Céu me deu esse dom. Eu consigo sentir meu paciente. Além de me considerar um médico razoavelmente competente. Então eu digo para esse paciente que eu sinto essa retração o seguinte... O senhor não precisa crer no que eu estou dizendo. Tome a sua medicação. Tome e depois o senhor conversa comigo. É aquela história. É a certeza que eu sei, nos meus 41 anos de profissão, que a coisa funciona. Só para vocês terem uma ideia. Eu fui o terceiro branco, não só médico, a lidar com os Yanomamis em Roraima. Eu trabalhei numa tribo, vivi numa tribo e tive 2 enfermeiros meus indígenas. Isso foi uma honra muito grande, porque eu aprendi muita coisa que não posso usar no sul, porque os medicamentos não são, digamos, formalizados como era na selva amazônica. E essa experiência da tribo que eu vivi
me fez abrir minha mente, me fez ter uma clarividência muito grande do que é cuidar de um ser humano. Com as Índias eu aprendi coisas fantásticas. E isso me ajudou muito na minha volta para o Sul. Eu sou carioca de natureza, nasci, me criei, me formei no Rio de Janeiro. E tenho o Criciúma muito forte dentro de mim. Mas é um extremo, né, doutor? Por isso eu estou voltando. Só que aquela história, o que eu aprendi na selva, principalmente com tribos, e que me fez crescer muito mentalmente e até mesmo espiritualmente, me fez ver que aquilo que eu professo há muitos e muitos anos é uma coisa que funciona. E por isso que eu digo, não creia, tome e depois nós conversamos. Até porque na selva não tem medicamento comum, né? Como nós conhecemos. Um detalhe, o índio é uma coisa bem diferente, né? Como se vê aí nessas propagandazinhas enganosas, o índio é um ser muito superior, muito sublime e muito profundo. E com os índios você pode aprender muita coisa. E eu aprendi e agradeço a Deus a experiência que eu tive como médico de selva. Eu morei na fronteira com a Colômbia, na última cidade brasileira, em que tudo era tão difícil que a gente teve que aprender, e eu sempre tive vontade de aprender. Eu sou uma pessoa que eu adoro aprender, eu adoro escutar. Minha mãe sempre dizia o seguinte, nós temos uma boca e 2 ouvidos, use os 2, depois você fala. Viu, mano? É fundamental que nós possamos... Eu trabalho no rádio, não no 0800. Tá bom, entendeu? mas escuta. Tu recebe entrevistados, tem que ouvi-los. Não trabalho como é que é, um Bundesman, para ficar ouvindo os outros aqui. Então as pessoas que me conheceram, aquelas que eu tive o privilégio de tratar e que estão sabendo que eu estou de volta, eu voltei para ficar. Foram resolvidas muitas situações em que não dependeram da minha vontade e eu agora tenho o privilégio de dizer assim, estou retornando às minhas origens. Muito obrigado aos que me escutaram, aos que foram meus pacientes. Júlio, um abraço muito grande. Clemira, um abraço muito grande. Fico muito feliz de vocês saberem que eu estou de volta e que vocês têm um carinho e, digamos assim, um respeito profissional por mim. Um grande abraço. Tá, doutor Euclides, me responde uma coisa. Não posso chegar lá pro senhor e falar, preciso fazer um check-up. Não dá, Dudu? Quero fazer um check-up geral. Isso é um erro do paciente? Não é um erro, é porque o que eles chamam de check-up é fazer exame. Exame, doutor, normal? Mas não devemos fazer, eu costumo fazer o seguinte, eu tenho um livro de exame que tem umas 300 folhas, pode escolher os exames aí que o senhor quer fazer. Pronto, escolhe um. E ele vai ver ali o que ele quer fazer. Mas é para achar a doença que ele quer, doutor? Ele não vai encontrar porque ele não sabe, ele não entende nada daquilo. Então, a palavra check-up é porque nos Estados Unidos, você se interna. O Trump, por exemplo, vai para o hospital daqueles lá, ele passa por todos os exames que tem no laboratório. Ele vai gastar ali hoje talvez uns $30 mil. E aí eles dizem, o fígado não está bom, isso aqui. Mas isso não é para tratar de saúde, isso é revisão de veículo que vai na agência. O ser humano não é assim. O ser humano, você bota a mão aqui, fica olhando para ele, ó, e ele está coçando o bigode, você está olhando, ele coça a barba, você olha, você está estudando as atitudes dele, o que ele pensa, o que ele fala, se ele está dizendo uma coisa e querendo me enrolar, está querendo é o que ele falou, nem sempre ele diz a verdade. As pessoas mentem muito para os médicos? Elas escondem, elas mentem? Na rede pública, geralmente ele quer um atestado, né? Tá, então não interessa o que ele quer um atestado, ele quer sair com ele. Eu trabalhei 36 anos em serviço público, eu sei disso. Então... O homeopata pode dar atestado? Pode fazer tudo. Como eu disse a você, eu tenho um diploma de uma universidade federal, aliás, de 2. Eu sou um médico muito... Se eu precisar de fazer uma cirurgia, eu faço. Eu sei operar uma cesariana, um apêndice, uma hérnia, eu sei operar. Eu passei por tudo isso. Só que eu não gosto, eu gosto de fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto de tratar a pessoa como um todo. O Janir está dizendo, o energético me dá sono. Então eu vivo sem sono? Ih, aí já é uma complicação. Você sabia o que ele chama de energético, né? O energético Red Bull, o energético de tomar. Energético de tomar, doutor. Sei lá o que aquilo tem, né? Ele dá asas aquilo, doutor. É uma bomba lá. Olha aqui. O senhor falou, por exemplo, que as pessoas adotam doenças, né? A doença, elas adoram adotar. Isso é comum? Fala pro senhor também lá na... Porque chegam pra você, eu tô com a minha doença, daí já atribui a minha. A minha artrite. A minha artrite. É errado, fala assim, Nelson. Óbvio, é tua, porque você não nasceu quero, com ela, não você quero, nasceu né, com Nelson? ela, tá querendo. Maravilhoso isso. Você tá querendo ela, então fique. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que tem gente que tá tão acostumada com a doença, senhor Nelson, que se tirar a doença, a pessoa não sabe mais viver. Isso é um fato. Normal, doutor? Isso é um fato. Isso é perfeitamente plausível. Porque há uma necessidade muito grande no ser humano de se fazer, digamos assim, entre aspas, não são todos, felizmente, de precisar
de ser afagado, de ser paparicado. E se ele não tiver a doença, como é que ele vai ser paparicado? Ninguém dá bola pra ele. Como é que ele vai ser afagado? Então aquela pessoa passa a não existir dentro de si mesma. Isso é muito comum, mais do que vocês imaginam. Mas daí isso é carência, mas também existe a hipocondria, né, doutor? São coisas diferentes. Exatamente. O carente não é obrigatoriamente hipocondríaco. Ele pode ser carente por lados emocionais, que hoje em dia se sabe muito bem, de alguns anos para cá, que a parte mental é fundamental em qualquer ser humano. Por isso é que eu, pessoalmente, adoro lidar com pessoas crônicas. A doença crônica me atrai, é um desafio. Eu gosto de desafios. Que é o limite, doutor, é o extremo. Todo limite que eu gosto. Tanto é que eu adoro tratar pessoas com câncer. Eu consigo melhorar e dar qualidade de vida a uma pessoa que geralmente está na parte final. Na minha volta a Criciúma, eu atendi, na primeira consulta que eu voltei depois desses anos todos, de um rapaz que me gratificou. Porque o que eu consegui com um mês, gente, num sujeito que está em parte terminal, foi tão gostoso que ele me abraçou, juntos choramos e juntos vimos o quanto eu consegui, com a graça de Deus, obviamente, sem Deus, na minha humilde opinião, não sou nada, conseguimos melhorar essa pessoa para dar qualidade de vida na parte final de vida da terra que ele tem. Isso é extremamente gratificante, isto não tem preço. O prazer emocional de ver alguém bem não tem preço. Quando o médico homeopata é o médico homeopata, porque é aquela história, vamos separar joio e trigo, tem muita coisa errônea por aí. Principalmente, eu não gosto de falar isso, mas a nova geração é meio complicado. Então, a nova geração, o senhor fala o quê? De homeopatas? De tudo. De tudo, a nova geração de tudo. Seja quem for. Então, eu sempre digo o seguinte, a tela do computador é importante, ajuda. Ela te dá substrato, mas ela não é gente. Ela não é tecido. Ela não é músculo esquelético. Então, as pessoas já não estão mais, infelizmente, tratando os outros como se deve ter. Principalmente com o lado emocional tão presente e tão intenso. Isso é fundamental. O senhor falou da tela do computador, por exemplo, doutor, quando o sujeito chega, que ele já pesquisou no Google os sintomas da doença dele, ele já acha que sabe mais que o médico. Como é que funciona isso? Porque isso aí também acontece. Um detalhe, o Google é uma faca de dois gumes. Geralmente as pessoas que procuram pesquisar são pessoas que não têm resposta dentro de si mesmas. Elas estão perdidas dentro de si. Por isso elas vão ao Google. Então não adianta você, a não ser que você prove, como eu tento provar sempre, que às vezes você imagina estar com uma patologia. E aquela patologia não é tão intensa que você imagina. Então você vai lá no tá? E o direcionamento tem que ser muito bem trabalhado para que não se torne um problema maior do que ele já tem. Tá? Então isso é comum, como disse você. Vamos para o Google? Vamos. O Google ajuda. Mas o Google não é tudo, gente. O Google não é a chave mestra de abrir portas e portas e portas. Ele te dá noção. Mas se você só trabalhar em cima dele, você não vai a lugar nenhum. Até porque ele te mata, né, pro doutor? Tem uma coisa que você falou aí que eu gostaria de reforçar. O Hahnemann tem duas coisas que ele diz. Locus minoris resistência. A emoção é dona da vida. Quando você tem um golpe violento na sua vida, aquele ponto fraco rompe. Como o caso que eu te falei, o sujeito perdeu a mãe. Pode ser um incidente de carro, pode ser a casa que pegou fogo, pode ser a perda do emprego, pode ser um atrito com a mulher, desentendimento, enfim. Uma emoção negativa. Quando você estuda a vida pregressa de um paciente, que ele começa a falar lá da infância dele, que ele sofreu um abuso sexual de um tio, etc. Você tem que ver qual o medicamento que está indicado para acúmulo de emoções negativas. Você começa por aí. Quando você começar a limpar a mente dessa pessoa, esses fatores emocionais negativos, ele, de princípio, ele não admite que aquilo esteja marcando a vida dele. Mas ele tem que entender que quem entende daquele problema é você e não ele. E as concepções que as pessoas têm. Teve um filósofo alemão que disse: é mais fácil passar da ignorância ao saber do que de um saber para outro. Eu vou tentar convencer esse rapaz aqui que ele deve sair lá do Grêmio. Não vou conseguir. Ele já é gremista. Ainda mais na final da Libertadores, né? Ainda mais na final da Libertadores, né? Não vou sair nunca. Essa é a relação, não. Entendeu? É como ela pediu ele para fazer a operação dele ali, da família dela, ele chamou ele veterinário. Mas isso aí tudo aqui entre amigos não tem ofensa, não é isso? Não existe, doutor. Então é o seguinte, se você não for ao fundo do passado dessa pessoa, ele pode ter 15 anos, 16, 17... E às vezes você tem um paciente que não é ele que é o doente é o parente que trouxe ele. É a mãe que disse, essa criança... A mãe criou a doença. Você quer ver um exemplo? Eu recebi uma carta de uma professora
que o garoto era burro, não aprendia. A professora. É. Eu peguei o garoto, botei um papel assim na frente e disse assim, ó, seu nome. Sabia. Seu nome? Falou. Peguei um papel, mandei ler, não li. Era analfabeto, não, ele era surdo e mudo. Não escutava direito. E a mulher queria que ele aprendesse. Quer dizer, a mãe já trouxe o filho para eu tratar o menino que ele era burro. Já tá Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante, tá? O Edson Arthur tá dizendo o seguinte, pergunta aos entrevistados, em se tratando de homeopatia, como seria o caso do Marcelo Rezende? Tem fundamento o abandono do tratamento convencional, quimioterapia, visando a cura do câncer? Normalmente, eu procuro ter muito bom senso quando eu trato um paciente em estágio, não gosto de usar essa palavra, mas o estágio que se cataloga como terminal. Normalmente eu não faço isso assim, de jeito nenhum. Eu procuro associar o meu tratamento ao que ele está fazendo. Com a melhora gradativa do meu paciente, e isso é perceptível, é muito visível, eu começo, se for possível, eu não sou dono de verdade absoluta nenhuma, a tentar diminuir os efeitos negativos que a medicina alopática faz, e principalmente quimioterápicos. É uma coisa que agride imensamente. Eu não os afasto, eu apenas compilo de tal maneira que eu possa trabalhar com menos efeito e com menos intensidade esses medicamentos. Porque eles realmente, os efeitos colaterais deles são extremamente agressivos. E muita gente, a pessoa morre, não é do câncer, não é agressão celular, não é metástase celular. Eles morrem por efeitos terríveis sobre o corpo dos medicamentos que hipoteticamente deveriam, digamos assim, mitigar suas dores. Eu acredito nisso. Deixa eu te fazer uma observação sobre o que você falou. E talvez também a nossa presença traz a ele uma certa sensação de paz. Com certeza. Que ele está ali sendo atendido por uma pessoa que não tinha nenhuma razão para estar alimentando a esperança dele. Perfeitas palavras. E outra coisa também, a perda de energia vital tem um limite que não adianta mais. O organismo não tem mais o que responder. É o lutador que caiu no chão, não adianta, ele não vai levantar mais. E nós trabalhamos com o estímulo da energia vital. E ela é a base de tudo. É a base de tudo. Se souber usá-la a favor do paciente, se consegue coisas maravilhosas. Por isso que eu digo, o bom homeopata, ele precisa ter o insight dentro dele para separar joio e trigo. E se ele for um bom homeopata, ele consegue realmente fazer maravilhas com o paciente. Porque o grande fundamento da questão é, como o doutor falou, não existe doenças, existem seres humanos que estão, eles não são, eles estão doentes. Então, se você souber dicotomizar a tua energia para que eu possa fazer algo por alguém, gente, não há preço que pague o prazer de ver essa pessoa melhor. Isso é muito importante. Mas a psicologia, então, anda lado a lado com a homeopatia. O homeopata, ele tem várias... Tem que ser psicólogo. Tem que ser, né? Para vocês conhecerem. O homeopata, ele é um psicólogo, um padre, um pastor e até um macumbeiro, porque não, se for preciso. Tudo vai ajudar no tratamento. O que você precisa é mostrar ao paciente... Até meio pai, né, doutor? Até meio pai, né? Também, você mostra a ele que ali tem uma pessoa que poderia ajudá-lo. Porque o outro que vai lá, esse coitadinho, está com câncer, não acrescenta nada. Você chega com uma outra filosofia de vida. E o grande problema nosso, e ele falou uma coisa ali que eu gostaria que acrescentasse mais uma outra coisinha. Amor. Isso é fundamental. Se não houver amor, não há como progredir. Pois é. Tá certo, ouviu? Se não há amor, não há como progredir, viu? Ó, eles são fofinhos. Doutor Euclides Santos, doutor Walter Alves Júnior, doutor Marcelo Pedroso e o Nelson Ávila, hoje aqui no Avesso, falando de homeopatia. A gente já volta rapidinho aqui depois do intervalo. Me chamo Edmilson Barcelos, cirurgião dentista, é presidente do Rota Clube Criciúma. É muito bom viver o Avesso, é muito bom viver o Rota. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas e The Nose Mustache Pub. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Com anos de homeopatia. Muitos, né? Muitos, são muitas histórias. Pena que o programa tá acabando. Olha, eu quero fazer um convite pessoal. Olha aqui, ó. 21 de novembro, dia da homeopatia. Tem aqui, ó, o primeiro encontro de homeopatia do Sul Catarinense. É dia 22, ok? Amanhã, né? Amanhã.
no bloco P19 da Unesc. A Unesc, a gente bota P19 como todo mundo conhecesse a Unesc, a gente sempre fala aqui, né? Então, o bloco Começar M, bloco do A, né? A, B, C, D, até o P, eu não sei onde é que eu vou estar, mas vamos. Tá perdido. Você nunca se acha lá na Unesc. Olha aqui, ó. Olha que bacana, Pete. Tem abertura, tem definições e filosofia homeopática com o Dr. Arthur Zigano. É isso? Sim. Tem homeopatia veterinária com o Dr. Marcelo Pedroso. Tem farmacoterapia. É isso? Técnica, não? Farmacotécnica homeopática. Com a farmacêutica Juliana Loura ou Lora? Loura. E Maria Leda Santini. E uma mesa redonda às 10 da manhã. Aí sim, mistura todo mundo. Toda a nossa turma que tá aqui. Toda a turma que tá aqui. Eu gostei da frase aqui, ó. O homem pensa por meio do seu nível mental. Sente por seu nível emocional. Age pelo seu nível físico. E encontra-se coeso em seus 3 níveis pela ação integradora da força vital. E olha que legal que o Jorge está falando. No livro Médico de Homens e de Almas, que todo médico deveria ler, Lucas, o escritor do Evangelho e médico homeopata, ele cura primeiro a emoção, depois a causa. Perfeito. Esse é o resumo, então, doutor, do papo de hoje? É buscar o equilíbrio. Posso fazer algum comentário sobre o que ela Por favor. falou? Lucas é um personagem que eu estudei muito. E eu escrevi um livro sobre a Lucas e que ele teria voltado à Terra 4 vezes, inclusive na França. E ele foi aluno de Balzac, do criador do Espiritismo, Kardec. Criei uma fantasia, fiz o livro, está lá para publicar, estou esperando arranjar uma editora. Eu sempre me orientei muito pela vida de Lucas, porque ele tem uma passagem da vida dele e tinha um escravo que tinha uma cefaleia que ninguém dava jeito, uma dor de cabeça incrível, e o Lucas ainda não era formado e perguntou a ele como é que começou aquela dor de cabeça. Ele disse: eu era criado de um homem muito rico e um dia ele me pegou mexendo no dinheiro dele. Me deu uma surra muito grande, mandou dar uma surra e disse que eu seria, assim que saísse do hospital, ia ser enforcado. E a partir daí essa dor de cabeça surgiu. Contando essa história, a pessoa, ele estava fingindo que estava com dor de cabeça. Não, ele estava com a dor de cabeça da pancada que ele levou. E da injustiça, talvez, que ele tinha sofrido, porque ele não estava roubando, ele estava arrumando as joias do homem. Pelo menos é o que ele disse para o Lucas. Então o Lucas procurou este homem, comprou esse escravo e disse: olha, você vai trabalhar comigo aqui no Hospital de Alexandria, você vai ser o meu... Porque ele falava 5 idiomas, inclusive o grego, que o Lucas era grego. E esse rapaz imediatamente curou e foi trabalhar E a partir desse momento, o Lucas começou a observar que a maioria daqueles pacientes ali, ele poderia fazer alguma coisa se levasse a coisa para esse lado. Eu me entusiasmei com isso e resolvi estudar melhor a vida de Lucas. Porque no fundo, eu acho que a principal arma do médico é a orientação que ele dá ao paciente. As palavras, que eu sempre disse, a palavra é a arma principal de qualquer médico. Se todos os médicos tivessem essa noção da importância da palavra, talvez até curasse melhor do que dando remédio. Era isso que eu tinha a dizer. Aí, doutores, por favor, reforcem o convite para amanhã. O pessoal tá lá amanhã, é isso? É de graça? Sim, free, só chegar? A gente pede para ligar, né? 3431 3433-2135, tá? 3433-2135. É. Vagas limitadas. Vagas limitadas, porque o espaço nosso lá que temos é limitado. Já estamos quase, acredito eu que já está... Já deve ter acabado? Não, essa hora já tá. Não, acho que, não sei. Vamos apostar. Nem que a gente bota o pessoal um pouco no corredor. A gente bota um telão lá para o pessoal assistir. Mas a grande essência desse evento de amanhã é falar o que para as pessoas? O quê? Divulgar, né? E a homeopatia, a importância da homeopatia, o que vocês sentiram aqui, entende? Essas pessoas que nós somos todos leigos à homeopatia, né? E
pegar esse povo que tem essa experiência imensa aí, né? Então nós temos dois extremos aí, temos os médicos e temos o veterinário. Então, parar com esse disque, tá? Que a homeopatia é aguinha suja ou então um glóbulozinho, tá? Então, isso que nós queremos, esse entendimento. Não estamos culpando ninguém e não estamos buscando que a alopatia não é eficaz ou coisa parecida, não. Nós queremos mostrar que isso não está é uma sendo briga, feito, né? Não é uma briga que não, existe, né? Isso é um trabalho sério, um trabalho também com a mesma seriedade que os outros fazem na alopatia, né? É feito também dentro da homeopatia. Só para eu entender, os doutores, eles têm consultórios? Sim. E a gente marca a consulta, tudo normal, chego lá e... Por exemplo, só não peço check-up, né, doutor? Por exemplo, só não posso pedir um check-up. Por exemplo, o doutor Walter está atendendo sexta-feira aqui na Flor de Lótus, tá? Queiram, né? O doutor Euclides também está aí disponível também, se quiser. Ele vai na casa, ele faz qualquer papel. Ele é disponível, tá? Eu estou, assim, como diz o final de carreira, mas quero ir até o final dessa carreira. Não estou de final de carreira nada, quem falou? Levando meu trabalho, eu gosto. Então, o Dr. Walter está aqui na Flor de Lótus, sexta-feira, consultando, tá? E futuramente, como ele diz, estará conosco aí mais presente. Eu quero também o doutor Euclides, queria adotá-lo para cá, mas a família não quer deixar ele. O passe dele é muito caro. Vem, doutor Euclides. O doutor Walter já consegui comprar, mas... Não é só isso, eu fiquei viúvo, é difícil. Tá certo, olha aqui, ó, não dá tempo para mais nada, Pitoca. Fechou. Só de agradecer aos nossos Muito convidados legal. pela aula. Senhores, muito obrigado pela presença. Seu Nelson, sempre um prazer recebê-lo aqui. Da mesma coisa. Tu sempre fosse um garoto que me deu força. Não tá certo, olha aqui, ó. Vocês vão deixar uma gotinha pra ele se acalmar? Pergunta que não quer calar. Sim, pode. Tu quer isso, Bitch? Quero que ele se acalme então, um pouco e baixe a crista dele. Mas aí, balde, uma gotinha não adianta? Ô, Bitch, Queremos balde. Mas aí vai acabar com o programa, Bitch. Essa agitação, isso aí que é o quente do programa. Eu sou uma aliviada, Nelson. Vou dar uma baixada. Doutor Euclides, muito obrigado pela presença, prazer recebê-lo. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui. Dr. Walter, muito obrigado. Reitero as palavras do Dr. Euclides, foi uma satisfação muito grande aqui estar. Marcelo, meu grande bruxo, prazer recebê-lo aqui no Avesso. Obrigado, mano, obrigado, Pete, por receber a gente aí e poder falar um pouco mais da homeopatia. Aquela mão com plástico. Sim, faz parte, né? Eu não posso. Por isso que quando chega para um veterinário assim, me dá um toque, aí é meio complicado, né? Você já viu, Pete, aquilo que ele fala? Mano, eu não tenho interesse nisso. Jesus amado. Tem outras coisas pra ver. Pete dá uma ânsia. Isso, leva ele, Marcelo, pra ele fazer isso. Vou levar. Olá a todos, aqui é a professora Jumara. Eu e todos os alunos da escola Ludovico Coclo ligados no programa Do Avesso.